Meu nome é Felipe Patrick Dimitruk, sou formado em Física, principalmente. Minha área de especialidade é radioproteção e a Física Médica ela se iniciou em 1991. É uma área que se confunde um pouco com a história da minha família, incluindo a Santa Casa. Na verdade, a minha família chegou na Santa Casa em 1892, né? Ou seja, vieram da Itália, região de Nápoles, família Serri, e em Ribeirão Preto tiveram bastante participação como médicos, como profissionais de saúde dentro da Santa Casa naquela região. São algumas Santas Casas hoje, né? E na Santa Casa de São Paulo, mais para frente com o meu bisavô, tio bisavô na verdade, né? Que é o bisavô Marlo, que apoiou muito as causas da Santa Casa. Minha família também fez algumas doações em terras para a Santa Casa naquela época, e isso foi se confundindo um pouquinho, né? Foi passando o tempo, eu nasci com um problema de saúde, que na época era chamado de tosse comprida, e essa tosse eu tratava na Santa Casa. Então eu era muito pequeno, vinha com a minha mãe, e eu me lembro de brincar muito nesses jardins aqui na frente, né? E nunca imaginei que um dia viesse a trabalhar na Santa Casa, porque a Santa Casa, nos meus caminhos, ela sempre se apresentava, né? Lembro que uma vez eu estava fazendo a prova da AMAN, que era para ser cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, e passei aqui na frente, porque a prova era aqui no Mackenzie. E passei aqui e novamente vi o prédio. Eu falei, olha só que curioso, né? Foi mais uma vez Santa Casa de São Paulo, né? Não imaginava que fosse, porque era uma coisa de muito pequeno, de repente ela volta, né? E eu já estava fazendo o curso de Física. E, sem grandes propósitos, fui ligando a Santa Casa à medicina, porque eu já estava no Exército naquela época, né? E era, na verdade, um agente de saúde, que no quartel é chamado de enfermeiro, né? E fazendo Física. É curioso, por que não, né? Até que um dia apareceu um profissional para dar uma aula na PUC, onde eu estava fazendo o curso, e apresentou aquilo que era chamado de Física Médica. Eu não fazia ideia o que era isso, eu estava voltado para nuclear, caminhando a minha carreira para a área de astrofísica, quando apareceu esse profissional, o professor Luiz Scaff, aliás, um físico bastante conhecido nessa área, e que me ofereceu a oportunidade de conhecer, então, a Física Médica. Ele trabalhava no Hospital Oswaldo Cruz, aqui próximo da Santa Casa, e acabou me apresentando um pouquinho do que seria a Física Médica, que acabou sendo a minha carreira dentro da radioterapia. Me formei em Física, me pós-graduei em Física da Radioterapia. Trabalhei um bom tempo no Centro de Radioterapia do INRAD, né, Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, e lá, também por uns acasos da vida, eu entrei em contato com a escola de lá, que era o professor Félix Recaf, e ele me convidou para dar aula no colégio de lá de radiologia, que era o Colégio Walter Bonfim Pontes. Falei, bom, tudo bem, sem problemas. Comecei a dar as minhas aulinhas, até que apareceu a Sônia, que era a diretora, me apresentando um professor aqui da faculdade, que estava então com a escola de enfermagem recém-aberta, isso em 1996. Eu fui precisava de um professor de radiologia, era o professor Ben Ezid, hoje diretor da escola de enfermagem. Então eu vim, né? Comecei a dar minhas aulas de radiologia para o curso técnico em radiologia, um dos primeiros cursos, inclusive, né? Formamos bastante, né? Muitos alunos foram formados, e acabei tendo um contato mais próximo com a Santa Casa. Meu chefe no INRAD era o professor Dr. Ricardo Guerrini, e um parente distante, que era Giovanni Guido Serri, que é um primo distante da família, que eu acabei conhecendo também no INRAD, e que me deram toda uma indicação de trabalho na Santa Casa de São Paulo. Pois não conheciam um serviço de física aqui, né? Existia um físico no local, mas ainda não havia sido desenhado um programa de física médico dentro da Por
questões de rotina daquele profissional, ele acabou saindo da Santa Casa e o professor Roberto Guerrini me convidou, né, que é irmão do Ricardo Guerrini e era então diretor da radiologia, para atuar como físico na Santa Casa de São Paulo. Foi então quando um universo todo, né, se abriu, um espaço se abriu para a física. Na Santa Casa, muito pouco poderia ser feito naquele momento, isso era 1997, porque praticamente não existia um ferramental de física. Então tudo teria que ser feito bem do início. E isso trouxe aquele espírito de desafio, né? Ou seja, era um serviço novo, bastante desmembrado, havia uma certa desorganização também na época com relação a documentos, licenciamentos sanitários, e tudo isso foi abrindo como oportunidade, né? Por quê? Porque eu já estava naquela época trabalhando também na prefeitura como um terceiro, cuidando dos projetos, que eram os projetos de licenciamento da prefeitura de São Paulo. Então já havia uma certa vivência no meu currículo com relação ao trabalho com licenciamentos. E a Santa Casa estava carente desses licenciamentos. Ela estava com licenciamento, ela era licenciada, mas isso por algum motivo ficou a cargo do museu e virou peça de museu. Esqueceram de renovar os licenciamentos, né? E isso ficou tudo parado. Olha, que interessante. Então vamos recuperar tudo isso. Então foi recuperado todo o licenciamento da Santa Casa, em menos de um ano, toda a Santa Casa estava licenciada, com a ajuda da Secretaria de Saúde de São Paulo. Também por acasos da vida, quem estava lá era um ex-professor meu, a professora Marta Aldrich, que é uma física bastante participativa na área de saúde pública e que me ajudou bastante a organizar novamente a Santa Casa, né? E aí, como organizar a Santa Casa? As dificuldades típicas de Santa Casa que ano após ano vão se repetindo, que são questões financeiras, dificuldades financeiras, isso já é algo da raiz da Santa Casa, né? Dificilmente nós passamos por momentos na Santa Casa que não significasse alguma dificuldade financeira, e isso acontecia tanto na Santa Casa como na faculdade, que também estava estruturando uma série de cursos na área de radiologia, também com um programa de residência bastante tímido, que hoje já bastante forte esse curso de residência na área de radiodiagnóstico. Participei bastante, né? E trazendo ferramentas, colocando ferramentas de física. A Santa Casa não tinha condições para isso, acabei usando todo o meu ferramental, uso ainda todo o meu ferramental para essas medidas, mas foi uma forma também de ajudar a Santa Casa, porque eu lembrava da Santa Casa do quanto ela me ajudou quando eu era criança, porque realmente era um problema de saúde muito grave. Eu tive duas patologias muito importantes, essa que era conhecida como tosse comprida e uma outra que era conhecida como escarlatina, que foi tratada aqui. Isso me deixava sempre muito próximo e um sentimento de preciso retribuir, porque naquela época entendia-se que quem estava com essa doença não sobreviveria. E isso sempre me marcou muito, né? Ou seja, porque, né? Ou seja, aquilo comigo, eu era garoto ainda, eu tinha 11 para 12 anos, e aquilo para mim era bastante complicado, porque eu via idas e vindas de médico, familiares preocupados, e eu naquela necessidade de sobreviver, né? Porque a afeição das pessoas não era boa, né? As pessoas não me diziam, mas eu via no rosto das pessoas, eu percebia que não era algo bom. E aqui acabei sobrevivendo, fiquei muito bem, né? E a Santa Casa tem muitas histórias com a minha família, salvando a minha família, né? Aconteceu com a minha irmã no pronto-socorro, né? Vítima de envenenamento, acabou sendo socorrida aqui no pronto-socorro da Santa Casa, foi salva aqui também. E minha mãe, tempos depois também, com um problema muito grave, com perda de potássio, ela perdeu os sentidos completamente, veio praticamente morta, né? Eu posso dizer isso, aqui na Santa Casa, e aqui ela foi ressuscitada literalmente. Então são muitas histórias de agradecimento que eu tenho com a Santa Casa, né? E a oportunidade de poder, de alguma forma, colaborar. E essa colaboração veio com a faculdade, em vários cursos, eu acabei participando como professor, e também
teses e algumas dissertações que necessitavam de medições, né, necessitavam da metrologia das radiações, eu acabei apoiando esses projetos. E trouxe para a Santa Casa um pouco mais de conteúdo didático na área de radiações para as teses, né, que eram de radiologia, porque elas estavam muito mais voltadas para imagens do paciente, para patologia, né, mas esqueciam de uma característica principal, que era quanto de radiação nós estávamos utilizando nos nossos pacientes. E isso acabou sendo a grande oportunidade da física colaborar com a Faculdade de Ciências Médicas. E muitas foram as medidas que foram realizadas, algumas realmente um desafio, porque eram novidades enquanto pacientes para mim. Por exemplo, fazer medição de quanto de carga elétrica estava distribuída no ouvido de uma criança que havia colocado uma pilha no ouvido, né? Ou seja, o quanto isso poderia prejudicar o ouvido. Fisicamente, eu estava pensando em correntes elétricas, mas nunca pensando que isso poderia prejudicar fisiologicamente o funcionamento de um ouvido, né? Que não a matéria de uma pilha sendo colocada no ouvido de uma criança, ou seja, criança brinca com tudo, né? Pecinhas. Mas aí chegamos em resultados bastante interessantes. Então são assuntos inéditos, são algumas coisas curiosas que vão acontecendo e que colocam o físico, né, à prova, para colocar exatamente todo o seu conhecimento para situações inusitadas. E a Santa Casa me deu muitas dessas oportunidades, no sentido do quê? De verificar correntes elétricas, alterações biológicas, né, uso da radiação, controle de radiação dentro das unidades, né, conseguir distribuir dentro da Santa Casa um conteúdo de proteção radiológica, renovar toda uma radiologia, porque quando eu entrei na radiologia também estava acontecendo uma grande revolução, porque quando eu fui convidado pelo professor Roberto Guerrini, até o ato da minha efetiva contratação já havia acontecido toda uma revolução e o diretor que assumia naquele momento era outro, que não me conhecia, que era o professor Décio Roveda, que também não me conhecia, era tão jovem quanto eu, também militar, né, ou seja, existia uma certa afinidade, e a gerente do serviço, que era a senhora Vera, foi também alterada, né, no cargo, e veio a dona Verônica, que é uma amiga fantástica, né, que era gestora da radiologia, na época gerente, no final gestora, hoje já aposentada aqui da Santa Casa de São Paulo, uma grande amiga e que me ajudou muito, porque tudo que eu precisava, né, era a dona Verônica que me dava os apoios, me dava os caminhos, né, de como conseguir, de alguma forma, conseguir o recurso ou a abertura para realizar uma determinada medida, porque nem tudo era tão fácil e nem tudo era tão simples de explicar quando se falava de uma disciplina que não era médica. Então não existia tanta abertura, né, para os trabalhos de física, né, embora o nome fosse física médica, né, não existia muita abertura, porque dava-se preferência sempre às atividades dos médicos. Então, além de fazer atividade de física, eu tinha que conquistar os médicos, né? Mostrar o meu trabalho, mostrar o que estava acontecendo e o quanto isso ia melhorar as imagens radiológicas, né? O professor Décio foi, assim, um parceiro fantástico, né? Porque tudo que eu precisava ele abria caminhos. Na radiologia eu fui abrindo caminhos também e isso acabou de alguma forma criando hoje o que é a física médica dentro da Santa Casa, né? Ou seja, um conceito bem estabelecido. Eu tenho aí cerca de 1.100, 1.200 alunos que eu formei e que hoje me reconhecem em vários cantos desse Brasil, o que é muito bom, né? Porque lembram da Santa Casa, me associam à Santa Casa. Eu sou conhecido no Brasil como físico da Santa Casa, então isso me traz muito orgulho, porque é um lugar que eu sempre quis trabalhar e também me abriu portas, né? Não há como negar, porque hoje eu trabalho para a Agência Internacional de Energia Atômica, que é um órgão ligado à ONU e que convite veio, claro, por conta do meu trabalho
na Santa Casa de São Paulo. Eu faço hoje o contexto dos países da África. Inicialmente eu comecei a trabalhar com os países que falam a língua portuguesa, Angola e Moçambique. Esse ano eu começo a trabalhar os outros países. Eu estive visitando Senegal no final do meu projeto e África do Sul, Joanesburgo, também para fazer os trabalhos de física médica. Esse ano eu devo circular um pouco mais pela agência. É um trabalho muito intenso, porque são muitas idas e vindas, porque da mesma forma que eu trabalho na Santa Casa, eu trabalho em outro continente. Então, eu saio da Santa Casa, pego um avião, vou para outro continente, faço meu trabalho, retorno para o Brasil. E isso com uma rotina muito frequente, porque normalmente numa sexta-feira eu estou pegando o avião indo para a África e na segunda-feira eu estou chegando. Então eu passo meu fim de semana trabalhando em outro continente, o que é muito prazeroso, né? Porque eu estou conseguindo, de alguma forma, levar mais da Santa Casa, né? Levar esse conceito de trabalho de Santa Casa, desse conceito de ensino de faculdade de ciências médicas para outro continente. E que foi muito receptivo, né? Porque a África também me surpreendeu. Como qualquer brasileiro, verifica a África como um país pobre, como um país dependente financeiramente de outros países, e lá indo eu percebi que é muito diferente. A riqueza da África é muito maior, uma riqueza cultural fantástica, né? Uma riqueza intelectual muito particular, muito ímpar, muitos colegas físicos trabalhando lá, o que no meu caso foi impressionante, porque eu não imaginava a quantidade de físicos que estivessem trabalhando na África. E foi mais uma abertura, né? Esse ano eu vou participar bastante desse trabalho. A Santa Casa, toda vez que eu precisei de alguma forma viajar para a África, também foi bastante boa comigo, né? No sentido de organizar a minha agenda, me dispensar nos períodos certos. Normalmente eu faço isso em períodos de férias, quando eu preciso de um espaço maior, ficar 1 ou 2 semanas na África, eu normalmente faço isso nas minhas férias. Então eu consigo casar as minhas férias com as minhas idas para a África, né? Isso tem ajudado bastante. E dentro do trabalho de estudos, né? Porque a minha vida profissional é muito eclética, porque embora eu seja formado em física, eu também sou químico, também sou contador, ou seja, eu fui me formando em áreas conforme a necessidade, porque a Santa Casa também foi me dando essas necessidades, porque de repente eu estou falando de física e estou resolvendo um problema químico de alguma reação, né? Isso também me trouxe oportunidades como empresário, né? Hoje eu participo aí cerca de 26 empresas, direta e indiretamente, desde o comércio até a indústria, eu participo nos quadros societários. Não diretamente na administração, mas participam no quadro societário. Então, isso é uma quantidade muito grande de empresas, né? Dentro da proteção radiológica, acabei desenvolvendo o avental de chumbo, né, que é bastante utilizado. Fui buscar essa tecnologia, tive a necessidade de entender de química também, porque eu estava falando de resina, estava falando de borracha, não entendia nada disso. Né? Apesar de vários colegas químicos, eu sou de uma família essencialmente de químicos e médicos, né? Físicos, eu sou o 10º na família que trabalham com física, mas todos na área de astrofísica. Eu sou o primeiro na área de física médica dentro da minha família, mas física já era uma coisa bem conhecida dentro da minha família. Isso foi bem interessante. É claro que o meu filho acabou seguindo a tradição da família, acabou indo para a área de química, né? Eu, de certa forma, acabei voltando para a química por conta desses trabalhos todos e por conta dessas atividades, dessas particularidades de cada trabalho na Santa Casa, né? A Faculdade de Ciências Médicas, como eu disse, traz muitos desafios novos, precisa se entender muito de cada coisa. O físico, ele não tem formação de gestão de pessoas, né? O físico, ele trabalha com muita simplicidade com o maquinário, muito tranquilo. Pessoas são difíceis de lidar e o físico não tem esse tratamento, né? Então tive que aprender isso. Então fui me pós-graduar, acabei me pós-graduando em administração de empresas, buscando entender como é que funciona uma empresa, né? Como é que funciona lidar com pessoas no dia a dia, porque eram muitas perguntas, muitos questionamentos, né? E eu não sabia lidar com questionamentos, ou seja, eu tinha aquela
figura do físico sisudo, sou conhecido até hoje como esse físico sisudo que dá as respostas, mas sou muito seco dando as respostas porque tem esse tratamento, né? Com o tempo foi modificando, fui conhecendo o tratamento com pessoas, gestão de pessoas, gestão de administração de serviços, né? Ou seja, isso me ajudou muito também, foi o que me deu uma guinada dentro da Santa Casa também, no sentido de me relacionar com pessoas, porque senão eu estaria hoje dentro de uma salinha de radiologia fazendo meu serviço e indo embora, né? Ou seja, como qualquer outro profissional, ou seja, vem, faz o seu trabalho e vai embora, mas acabei me envolvendo um pouco mais. E esse me envolver um pouco mais me levou para a CIPA, né? Já tive 2 gestões da CIPA, eu já conhecia a CIPA de alguma forma, mas me levou para a CIPA também, onde eu conheci um pouco mais de Santa Casa, enquanto profissionais, enquanto áreas, né? Porque a Santa Casa é muito grande, só que é uma pequena cidade. Cada dia descobrimos um cantinho novo, e esses cantinhos novos, com muitas atividades ali acontecendo, que nós não fazíamos ideia, né? No meu caso, não fazia ideia de muitos dos serviços que são prestados em vários pequenos cubículos dentro da Santa Casa. E a CIPA me deu essa oportunidade, né? Logo depois, né, por conta da minha participação, os funcionários acabaram me elegendo como seu representante. Hoje eu sou representante da Comissão de Empregados, sou presidente inclusive dessa comissão, que foi organizada nesse ano de 2018, por conta da Lei Nova, né, da Lei Nova Trabalhista. Então eu acabei assumindo essa posição de presidente da Comissão de Empregados, também lutando, né, pelos funcionários da Santa Casa, no sentido de ter as melhores condições de trabalho. Porque, claro, em 2014, o fatídico 2014, trouxe muitas dificuldades para a Santa Casa, dificuldades que ainda estão um pouco nebulosas, se conhece muito pouco do que aconteceu, mas o que se sabe exatamente é que, financeiramente, o desastre financeiro foi muito grande. E isso criou-se em diversas áreas, aí criou muita dificuldade, né? Dificuldade de atendimento, de assistência aos pacientes. Muitos profissionais acabaram sendo demitidos para reorganizar a casa também, né? E isso trouxe um clima muito ruim. E aos poucos a administração está conseguindo trazer um fio de esperança, né? Está se percebendo, né, um movimento de melhoria na Santa Casa, mas não é nada simples, ou seja, não é algo que vai se resolver da noite para o dia. O problema financeiro da Santa Casa ele é muito profundo, não é de fácil solução. Me admira muito a participação aí da administração da Santa Casa no sentido de resolver esse problema, mas com certeza ele não é simples, mas está se tentando e fica muito complicado, porque como eu trabalho com maquinário, né, eu vejo muito maquinário já sem uma manutenção, maquinário sendo perdido, algum material sendo deixado de lado por conta de gestão financeira, gestão de contratos. Isso demora mais tempo ainda para ser organizado. Está se organizando, a verdade é essa, mas é muito lento, né? Ou seja, para que tudo isso seja organizado e que nós consigamos de alguma forma voltar para um passado anterior a 2014, ainda vai demorar um pouquinho. Eu creio que ainda vai uns 5 anos de muita luta para se conseguir organizar tudo isso, né? O importante é que estão lutando. É um espírito da Santa Casa, acho que todos aqui têm esse espírito de batalhar, de brigar, de conseguir, né, dar aquela virada. Mas é claro que está todo mundo muito cansado, né? Eu vejo pelos funcionários, eu represento os funcionários, estão muito cansados, né? Eles se sentem um pouco perdidos, né, de quais são os caminhos que a Santa Casa está tomando, e isso traz um desânimo, de certa forma, né? Então é difícil vencer isso também, porque nós já temos os funcionários no dia a dia lidando com situações difíceis que são os nossos pacientes. E agora eles têm que também estar preocupados no dia a dia se vai estar empregado ou não. E isso é um fato grave, porque nós temos profissionais excelentes. A Santa Casa, o chão de fábrica dela, se eu posso chamar assim, é muito bom, porque ele é muito participativo, é muito criativo, né? Mas criatividade tem limite também, então, porque nós estamos falando de saúde. Então, itens básicos de atenção em saúde realmente não podem faltar, né? Itens básicos como equipamento de proteção individual também não podem faltar, né? E algo que nós estávamos realmente já adaptados, que era a questão dos uniformes, né? Ou
Os funcionários tinham o seu uniforme no seu dia a dia, nós ficamos um tempo sem uniforme e isso faz com que o funcionário perca identidade. Ou seja, ele não entende onde que ele está trabalhando, porque o uniforme, né, mesmo o profissional de saúde, quando ele coloca aquele avental com o símbolo da Santa Casa, ele tem uma animada, né? Eu estou em um lugar, né? Ele se sente em algum lugar. Quando você tira o uniforme de um profissional, ele se sente perdido, né? Ele se sente decadente, né? Ou seja, que aquilo não está mais funcionando. Então houve essa preocupação, a Santa Casa está recuperando o uniforme e quando recupera o uniforme, recupera também a autoestima do funcionário, né? Porque muitos não têm uma roupa de troca, né? Nós temos funcionários aqui que são muito humildes, que dificilmente têm uma grande quantidade de roupa de troca para ficar vindo para o seu trabalho. O uniforme colabora nesse sentido também, porque é a roupa de trabalho dele, né? Ele tem orgulho de usar, né? Na verdade, o sentimento de orgulho na Santa Casa ele é muito grande, né? Qualquer um que utiliza, né, um avental, um uniforme que tem lá o brasão da Santa Casa se sente muito bem, né? E a administração entende isso. E isso também para mim é importante. Eu quando coloco um avental que tem o brasão da Santa Casa, eu me sinto o profissional, eu me sinto da Santa Casa. E é muito gostoso, porque nos corredores há uma percepção do que é e do que não é. E isso no dia a dia é importante para o profissional, né? Para que se ele coloque-se, né, no seu dia a dia, qual é a atividade dele, que área que ele trabalha, aonde ele trabalha. Então isso a comissão de empregados tem conseguido conversar bastante com o RH da Santa Casa e nesse sentido recuperando alguns pontos que são importantes para que os funcionários retomem aquele fio de esperança de trabalho, porque senão fica aquela imagem de decadência que não é uma verdade. Ou seja, a luta é muito grande, os médicos estão brigando muito, lutando muito para conseguir fazer o seu atendimento, né? Ou seja, no seu dia a dia, estão conseguindo, mas nós não atendemos hoje o que nós atendíamos até o passado. Nós atendemos muitos pacientes aqui, estamos recuperando, né? Precisamos, claro, aumentar tudo isso, mas ainda tem muito para fazer. Como eu disse, ainda tem muita luta aí pela frente, né? Não é que se iludir, há um fio de melhora, mas o que aconteceu no passado realmente foi muito grave. E essa gravidade se refletiu em contrato, se refletiu em pessoal, se refletiu nas rotinas, né, em pequenos itens de atenção ao paciente, tudo isso sofreu de alguma forma com aquela falta financeira importante. E que, pelo que se entende, conseguiu-se resolver com a saída dessas pessoas, desses profissionais dos cargos de comando, assumiu uma nova gestão e essa gestão está realmente envolvida no sentido de resolver esses problemas. Então a física está dentro disso, ou seja, como é que vai fazer isso, porque também tem que ser criativa, né, no sentido de continuar todos os seus controles, todos os controles de radiação que estão impecáveis, né, um pequeno orgulho meu aí, né, ou seja, porque todos os equipamentos radiológicos estão devidamente controlados. Eu não tenho nenhum equipamento com condição irregular de uso de radiação. Meus pacientes recebem uma dose perfeitamente conhecida. Então, eu não tenho dificuldades no sentido de colocar o meu problema, apresentá-lo para a Santa Casa e a Santa Casa me apoiar nessa solução. Isso não é um trabalho simples, são anos de relacionamento, né? São anos de trocas, uma troca importante, uma troca positiva. Por quê? Porque essa troca profissionais entre administração e físico mostra que o trabalho está sendo bem feitinho, que as rotinas estão acontecendo, né? E há o reconhecimento também dos órgãos de saúde enquanto fiscalizadores, tanto a Covisa, Secretaria de Saúde, a Anvisa, Ministério do Trabalho reconhecem o nosso trabalho. Então, um trabalho da Santa Casa, né, muito forte dentro da radiologia, que é o controle de radiação. Podemos melhorar? Não tenha dúvida, né? A gente pode melhorar bastante. Há muito que ser feito. Acabei, há cerca de 5 anos, trazendo um profissional para trabalhar junto comigo. O nome dele é Rafael Goto, Rafael Edgoto, ele é físico, jovem, oxigenado, né? Hoje ele é diretor aqui do curso de Tecnologia da Santa Casa e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, um físico jovem, com muitas ideias, né, que
a tendência é que ele continue as minhas atividades e melhore essas atividades, né? Porque também eu já tenho aí meus 37 anos de carreira, já me aposentei, né? Então já está na hora também de abrir caminho para a juventude, né? E trabalhar dentro do contexto de tutor, né? Então hoje eu sou basicamente um tutor, colocando as ideias, colocando os desafios para um jovem profissional que está comprando, né, essa possibilidade, está muito atento aos desafios, às soluções desses desafios, né? É claro que cuidar de um jovem não é simples, né? Para quem tem filho sabe que isso não é simples. Quando a gente fala de um profissional jovem, tanto quanto, ele tem a idade do meu filho, né? Então é tão jovem quanto, com todas as ansiedades possíveis, controlar essa ansiedade e entender que também é uma oportunidade, né, a dificuldade da Santa Casa para que ele seja criativo e para que ele traga oportunidades para os profissionais e também para os alunos na Faculdade de Ciências Médicas, né, é um trabalho de tutoria bastante importante. É um trabalho muito gostoso de ser feito, por sinal, porque estimular um jovem não é simples, mas é muito gratificante quando a gente percebe as conquistas desse jovem. É um pouquinho do nosso sucesso crescendo em outra mão, né? Ou seja, a pessoa tendo o seu sucesso, tendo sua carreira, né? Se abrilhantando nessa carreira, porque é um rapaz extremamente brilhante. Quem o conhece sabe o quanto ele é bom, o quanto ele é boa pessoa, né? E o quanto ele é envolvido na física médica. Então, poder fazer isso é algo muito gratificante, ou seja, para quem hoje, né, já tem uma carreira decidida para outros caminhos, né, já ter um profissional treinado, né, para a continuidade dos seus trabalhos, não é algo que eu não possa dizer que eu fico muito agradecido à Santa Casa, porque é finalizar uma carreira de forma correta, né, deixando essa carreira para uma pessoa habilitada, competente, né, e de coração muito bom. Que isso eu procuro muito nas pessoas, se ela tem coração, porque a Santa Casa é um imenso coração, né? E cuidar desse coração não é fácil, porque são muitas pessoas, são muitos sentimentos aqui dentro dessa Santa Casa, né? São sentimentos do público externo. Eu tive trabalhando muito tempo com a gestão de resíduos, então eu vejo o cuidado das pessoas com o jardim, com os nossos muros, com as nossas árvores. A vizinhança está sempre atenta a tudo que está acontecendo. Às vezes uma simples poda de árvore, eu tenho um vizinho que está reclamando porque nós fizemos a poda daquela árvore, né? Ou seja, um questionamento, o nosso lixo, se está sendo recolhido, se não está sendo recolhido, a vizinhança está atenta. Por quê? Porque a imagem da Santa Casa é um prédio suntuoso, muito bonito, né? E que a vizinhança tem muito orgulho desse prédio e cuida, né? Ou seja, então a gente percebe também que esse coração excede os muros, né? Ou seja, a vizinhança também tem muito carinho pela Santa Casa. Visita, entende isso aqui como um parque, né? Eu vejo muitas pessoas que vêm para sentar aqui no nosso jardim, passar o seu tempo e que são vizinhos, né? Cuidei muito tempo dos gatinhos da Santa Casa, eram muitos gatos, consegui trabalhar junto com a gestão uma instituição que levasse os gatinhos e que cuidasse desses gatinhos, né? A associação na época era Adote um Gatinho. Eles levaram todos os gatinhos da Santa Casa, que era uma quantidade imensa de gatos, e acredito que ainda sobram 2 gatos aí no nosso jardim, né? Um pouco do nosso símbolo que sobrou aí, né? Mas é como que um profissional que é formado em física, né, consegue trabalhar sua carreira de forma externa, que foi o meu caso. Eu trabalhei muito externamente minha carreira, ou seja, com outras áreas, com outras empresas, né? Mas que conseguiu vivenciar dentro da Santa Casa também esse carinho com os nossos pacientes, com os nossos funcionários, né? Crescer internamente, né? Muito embora o meu mestrado e doutorado não seja dentro dessa área, meu mestrado e doutorado, ele foi todo voltado para ciências dos materiais. Eu tenho um doutorado estratégico, que na verdade eu trabalho com armamento militar. Então, o doutorado foi no sentido de produzir armamento mais eficiente, ou seja, é um contrassenso, né? Porque aqui eu cuido de saúde, lá eu cuido da defesa do nosso país. Então, foi um contrassenso, porque aqui eu estou produzindo tecnologia que salva vidas. E lá, de certa forma, também salva um país, salva vidas desse país, mas cujo foco, na verdade, é destruir, né,
armamento inimigo ou condições inimigas, né, com uso de materiais mais eficientes. No meu caso, armamentos para perfuração de avião, que eles fossem mais eficientes e esse avião pudesse ser abatido com maior facilidade com esse projetil. Né? E na área de nuclear, mais na área de licenciamento, que foi o meu mestrado, mas entendendo como é que é o uso da radiação, como é que é o contexto de proteção radiológica no continente, né? Como é que, no caso de uma guerra nuclear, como é que o Brasil e os países vizinhos estariam se protegendo de um possível holocausto nuclear. Então esse foi o meu trabalho, e que não tem muito a ver com saúde, né? Ou seja, é desconecto, né? Eu lembro que na época o Dr. Valdir Golim me pediu para assumir a direção da Faculdade de Ciências Médicas, curso de Tecnologia. Foi: doutor, não faz sentido, porque a minha área não é essa, né? Mas eu tenho um jovem profissional que tem essa possibilidade, é físico também, e abri essa oportunidade para o professor hoje, né, professor Dr. Rafael Edigoto, que hoje é o vice-diretor desse curso. E que fico muito contente, porque é importante saber até onde nós podemos ir como profissional, né? Então eu entendia que academicamente não faria muito sentido, né, eu estar dentro da faculdade dirigindo um curso, sendo que a minha área principal não era essa, né? E minha vontade principal nem foi muito acadêmica, sempre foi muito prática, foi muito chão de fábrica, foi trabalhar, movimentar, checar os equipamentos. Eu sou apaixonado por equipamentos de imagem, né? É a minha área principal. Paciente, eu tenho uma certa dificuldade de lidar com pacientes doentes. Tenho um pavor absurdo de agulhas, né? Então isso também me traz uma dificuldade no dia a dia, porque cada vez que eu vejo uma agulha eu entro em pânico, então eu preciso realmente ficar distante, o que é difícil para o meu dia a dia, né? Os meus alunos riem muito porque é complicado, né? Porque eles percebem. Muitas vezes eu vou em departamentos onde faz uso de uma agulha de injeção, alguma coisa, eu já fico todo paranoico, né? Eles percebem. Então, são algumas curiosidades do profissional que também no dia a dia, de alguma forma, trazem um pouco de lúdico para a nossa aula, né? Porque eles entendem também que o professor é um ser humano e que também tem suas particularidades, né? E essa é uma particularidade que ficou. Então todo mundo lembra do Philip, né, do professor Philip, que morre de medo de agulha, e é uma verdade mais do que verdadeira, né? Tenho muito medo, meu verdadeiro pavor de agulhas. Aí você fala: nossa, ele trabalha no hospital, e escolheu uma profissão que a cada 6 meses precisa fazer lá o exame de sangue, né? E que também é um verdadeiro show para fazer isso, porque o medo da agulha me faz ter algumas dificuldades para o profissional conseguir colher meu sangue, né? Isso quando eu não desmaio, uma série de possibilidades aí que podem acontecer, né? Então, eu vejo que eu tinha uma secretária na época, que era a Simone, todas as vezes que eu ia, ela ia junto comigo, né? Então, para eu poder fazer meu exame. Então, ela virou minha secretária de assuntos de saúde, porque toda vez que eu precisava ir para o médico, ela estava junto. Então é uma história muito gostosa, é uma história que se confunde um pouquinho com a Santa Casa desde o início do século passado, né, que vem até hoje. Sinto que estou contribuindo um pouquinho para a Santa Casa, mas o que eu posso dizer é que a Santa Casa contribuiu muito comigo, né? A faculdade me deu oportunidades fantásticas, né? Só posso agradecer cada dia as oportunidades que ela me deu, cada trabalho, cada dissertação, né, cada tese defendida, que lá tinha um pouquinho de medição radiológica, trouxe para a Santa Casa a existência desse profissional, né? Ou seja, esse conceito. Eu faço parte da Associação Brasileira de Física Médica e da Sociedade Brasileira de Radioproteção. E isso, de alguma forma, ajuda os novos profissionais, porque eles têm lá um profissional, tem lá um espelho dizendo que física médica combina com saúde, né? E tem sentido quando se fala física médica. Então, estar dentro dos nomes que hoje, né, dentro da Santa Casa, de certa forma, é expoente para assuntos de proteção radiológica, é muito prazeroso, né? Só tenho a agradecer muito a Santa Casa, agradecer à faculdade todas as oportunidades, esse trabalho gostoso que foi feito aqui, né? E é um pouquinho que eu podia falar da Santa Casa, acho que é isso, né? Acho que se deixar mais tempo aqui, nós vamos passar muito tempo falando de Santa Casa, porque o amor que eu tenho por esses muros é muito grande.
né? Ou seja, cada dia que eu entro aqui é um dia renovado, né? Ou seja, é um dia novo, é uma sensação boa, né? Está realmente no momento de eu deixar esse caminho, porque já estou trilhando os caminhos novos, né, para outro continente. Então, fazer isso direitinho foi algo muito importante, e a Santa Casa me deu essa oportunidade de terminar do jeito certo, né? Ou seja, não é um terminar ruim, é um terminar bom, é um terminar com continuidade, né, com outro profissional, e razão também de aceitar o convite, né, de depor um pouquinho sobre a faculdade, sobre a Santa Casa de São Paulo também, é deixar esse sentimento de um homem que conseguiu vencer na sua carreira e que tem muito, mas muito a agradecer à Santa Casa de São Paulo. Agradecer enquanto salvar a minha família em várias situações, como salvar uma carreira profissional de ser um professor de nível 2º grau, né, que era o que se pensava de um professor, né, ou seja, de um recém-formado em física, porque física médica, quando eu me formei, não era algo tão comum, né? Era comum pensar em física como um professor numa faculdade ou num colégio de estado, né? Como eu fui, e sem muitos caminhos, né? Aí eu descobri novos caminhos, a Santa Casa me deu essa oportunidade de descobrir novos caminhos. Então estou muito feliz, estou muito contente, né? Espero ter dado um pouquinho dessa contribuição. Obrigado.